É o deserto mais antigo do mundo. Moldado por um clima severo que poucos suportariam. Ainda assim, abriga criaturas fantásticas que tiveram tempo para se adaptarem, desenvolvendo soluções engenhosas para a vida no calor implacável. Este deserto é um lugar de mudanças bruscas e de segredos ocultos. Cada um deles mais brilhante do que o anterior. Um espaço atemporal. Uma terra de extremos. O deserto do Namibe. Horizontes selvagens. Namibe, terra de extremos. É o começo do verão no deserto do Namibe. Esta grande área de dunas de areia e planícies de cascalho se estende por toda a costa da Namíbia, no sudoeste africano. Ela se formou há mais de 43 milhões de anos e tem o título do deserto mais antigo do mundo. O nome Namibe vem de uma língua nativa e significa lugar vasto. De fato, este deserto costeiro se estende por mais de 2.000 quilômetros, desde a foz do rio Orange ao sul até Angola ao norte. Em algumas partes avança até 200 quilômetros, continente adentro. Por todo lado, a areia escaldante parece inóspita e sem vida. Como algo poderia sobreviver em um lugar quase totalmente desprovido de água de superfície. E ainda assim, escondidos nessas dunas desoladas, estão surpreendentes sinais de vida. O Namibe é considerado um dos desertos mais biologicamente ricos do mundo. O segredo da sobrevivência de muitas das criaturas do Namibe fica a oeste, onde o deserto se encontra com um vizinho bastante incomum: o Oceano Atlântico. Ele se choca com a costa da Namíbia com sua gélida água rica em nutrientes, criando um enorme contraste com a areia escaldante do deserto. O mar frio suporta a vida no quente Namibe de uma maneira surpreendente. Para entender como isso acontece, não é necessário procurar além deste pequeno besouro. É um besouro tenebrioidea. E ele tem uma missão. O pequeno besouro precisa escalar até o topo desta enorme duna, pois é lá que encontrará a salvação que garante a sobrevivência no deserto. Neblina.
No frio ar da manhã, ventos repletos de umidade chegam ao continente vindos do oceano, onde ficam presos pelo ar quente acima, os forçando a se condensarem e formando uma baixa camada de neblina. No deserto seco, esta névoa se tornou um item crítico para a sobrevivência aqui. Conforme a neblina se aproxima, o besouro espera no topo da duna e colhe a umidade com minúsculos caroços do seu exoesqueleto. Eles captam a água e permitem que ela se condense. Pequenas ranhuras no seu corpo têm uma combinação de áreas cobertas por uma camada de cera e outras não cobertas que direcionam a água até a boca do besouro. Este fato incrível lhe rendeu o nome inglês de Fog Basking Beetle, besouro que se banha na neblina. É um método tão eficiente para coletar umidade que, desta forma, o besouro consegue aumentar a quantidade de água no seu corpo em mais de 30%. É como se uma pessoa de 70 quilos bebesse 24 litros de água de uma só vez. A neblina pode ser a salvação de diversos animais neste deserto, mas ela pode ser desastrosa para o homem. Destroços de naufrágios podem ser encontrados parcialmente cobertos pela areia, relíquias de viagens destruídas por mares agitados e neblina espessa. Pode parecer estranho encontrar um navio no meio do deserto, mas ele não sai daqui desde que encalhou. Foi o deserto que o engoliu lentamente. Com mais de 1 quilômetro de deserto tendo se formado nos últimos 100 anos. Esta foi a consequência dos sedimentos que foram sendo depositados pelo rio Orange no oceano, revirados pelas ondas e trazidos de volta ao continente pelos ventos prevalecentes. O resultado é um exército de dunas constantemente renovadas que marcham para o norte. O Atlântico traz mais do que apenas dunas e neblina para o Namibe. Ele também atrai uma enorme população de improváveis inquilinos. Esta praia está coberta por milhares de lobos marinhos australianos. Eles se reúnem aqui para acasalarem e tirarem proveito dos abundantes peixes que povoam estas águas. O oceano aqui é rico em vida por causa da gélida corrente de Benguela, que corre pela costa, trazendo consigo nutrientes das profundezas. Esta água é repleta de plânctons que alimentam a abundante vida marinha. Por sua vez, os peixes que aqui habitam servem de alimento fácil para os lobos marinhos. Longe das ondas, as dunas isolam a praia do interior, a tornando relativamente segura. E, portanto, um excelente território para os lobos marinhos. Os machos maiores chegaram logo no início da temporada para acamparem e garantirem as melhores áreas, preferidas pelas fêmeas. Esta subespécie de lobo marinho vive somente na costa da África do Sul e da Namíbia. Como se reproduzem em grandes colônias, locais viáveis como esta praia são difíceis de encontrar.
Neste momento, os filhotes têm apenas algumas semanas e estão constantemente famintos e muito vulneráveis. Mães e filhotes permanecem unidos nas primeiras semanas, formando um laço poderoso que mais tarde os permitirá encontrar uns aos outros, mesmo entre milhares de indivíduos. Mas amamentar os bebês em crescimento rapidamente esgota as reservas de energia das fêmeas e, inevitavelmente, elas são obrigadas a partir em busca de peixes ou correrão risco de ficarem fracas demais para sustentarem seus filhotes ou até a si mesmas. Para mães, não há alternativas. Elas devem deixar seus bebês desassistidos. Embora a praia seja relativamente segura, o perigo ainda espreita. As mães ficarão fora por até uma semana para tentarem capturar peixes suficientes para suportar seus famintos filhotes. Os bebês não podem fazer nada enquanto assistem suas mães partirem. Por sorte, a colônia tem um lugar especial para filhotes desacompanhados. Os bebês ficam em grupos ou viveiros, já que juntos maximizam suas chances de sobrevivência. Entre as ondas e as pedras, eles estão razoavelmente seguros. Aqui eles brincam e ganham força, aprendendo lições importantes sobre seu ambiente. Os menores são alheios aos perigos que encontrarão. Pelo menos por enquanto, eles podem contar com seus pais para fornecerem alimento, diferentemente de outros moradores do deserto que precisam trabalhar duro para encontrarem uma refeição na vastidão escaldante. O segredo para sobreviver neste ambiente, aparentemente inóspito, é desenvolver corpos e comportamentos altamente especializados, criados para lidar com este arriscado terreno arenoso. O camaleão de Namaqua parece ser uma criatura improvável de encontrar no deserto. Ainda assim, ele é muito bem adaptado para a vida no Namibe. Acredita-se que o ritmo lento e entrecortado dos camaleões tenha se desenvolvido nas florestas para ajudá-los a se disfarçarem entre as folhas que balançam ao vento. Mas é um método curioso de se usar no deserto. Camaleões são conhecidos por mudarem de cor e o camaleão de Namaqua adaptou esta habilidade para ajudá-lo a sobreviver aqui. No início da manhã, quando ainda está fresco, o camaleão opta por uma coloração mais escura para ajudá-lo a absorver os raios do sol. Mas depois que aqueceu, o camaleão muda então para um tom mais claro, para refletir melhor o calor indesejado. Agora ele pode começar o dia e caçar. Aqueles apetitosos besouros estão em algum lugar por aqui. O camaleão só precisa encontrá-los. Para um animal tão pequeno, atravessar as dunas é quase uma maratona.
é uma longa escalada e depois uma longa descida. Este arbusto seco é um terreno de caça promissor, e o camaleão usa sua habilidade de mudar de cor para se misturar à paisagem. Seus olhos independentes podem escanear o ambiente em busca de besouros. Mas não há nada aqui. Há outro lugar para olhar. Os pântanos na base de uma grande duna. Aqui o camaleão acha um besouro. Mas encontrá-los é apenas metade do desafio. Finalmente, sucesso! Mas este predador está correndo o risco de se tornar a presa. Há outro réptil por aqui e o camaleão deve se manter atento. E ele pode aparecer a qualquer momento. A víbora do deserto de Peringuey. Ela é pequena, medindo apenas 25 centímetros, mas muito bem adaptada para a vida no deserto. A víbora desenvolveu a impressionante habilidade de se mover pela areia solta, usando um elegante movimento de deslize lateral. Isso lhe permite viajar mais eficientemente pelas enormes dunas enquanto procura pelos melhores terrenos de caça. Se mover dessa maneira também ajuda a minimizar o contato com a areia quente. Ela pode deslizar surpreendentemente rápida pelas dunas escaldantes. Identificar o lugar certo para uma armadilha é uma parte importante de sua estratégia. Uma vez tendo encontrado um local adequado, a víbora se enterra na areia, deixando apenas seus olhos expostos. A víbora do deserto é uma verdadeira mestra das emboscadas. Paciência é essencial neste deserto enorme. Ela pode esperar o dia todo. Uma das espécies que a víbora está caçando deixou sinais enganosos na areia.
A trilha parece pertencer a uma cobra, mas o Tiflacontias brevips é na verdade um lagarto. Ao longo de milênios de evolução, ele perdeu suas patas em troca de um meio de transporte mais eficaz. Ele nada pela areia, usando movimentos como das cobras para percorrer o terreno, enquanto procura por uma refeição de pequenos insetos, como formigas, cupins e besouros. Outras marcas nas dunas revelam a presença de um lagarto mais convencional. O Merolis anquietae tem longas patas que o tornam extremamente rápido na areia. Porque nunca se sabe onde uma víbora pode estar escondida. Este lagarto tem o focinho no formato de pá, o que pode ser bastante útil quando é hora de sumir. Sem plantas ou pedras onde se esconder, este truque de mágica pode significar viver ou morrer. Sem adaptações tão precisas, poderia ser muito difícil sobreviver no Namibe. Na verdade, mais da metade dos animais adaptados para a vida no Namibe não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Mas nem todos eles têm soluções tão incomuns para sobreviverem ao calor do dia. Alguns simplesmente evitam o dia como um todo. A lagartixa Pachydatylus hangei é noturna. Ela prefere dormir sob a areia durante o dia quente antes de emergir para caçar insetos. Ela tem enormes olhos que a permitem enxergar na escuridão do deserto. No entanto, como muitas lagartixas, ela não consegue piscar, fazendo com que manter a areia longe dos seus olhos seja bastante difícil. Por sorte, sua longa língua funciona como limpadores de para-brisas para limpar seus enormes globos oculares. Dedos interligados nos pés a permitem correr com agilidade pela areia solta. Algo muito útil em um deserto onde o caçador pode se rapidamente tornar a caça. Sua pele tem um tom bege que a ajuda a se camuflar nas cores do deserto e evitar a atenção de outros predadores noturnos. Pois há alguns animais perigosos que rondam na escuridão. O escorpião Parabutus transvaalicus é um dos mais venenosos da África Austral. Ele é um predador muito agressivo e um dos poucos escorpiões que caçam ativamente em vez de simplesmente aguardarem uma emboscada. O deserto do Namibe é um lugar de muitas faces. Mas ao interior, o sol nasce para revelar um mundo surreal, onde até mesmo as árvores parecem congeladas no tempo. Alta sobre o chão branco de lama ressecada, está uma das maiores dunas do mundo. Chamada de Sossusvlei, ela mede mais de 300 metros de altura.
Ao lado dela, há um lugar chamado Deathley. É um lamaçal formado mais de 1000 anos atrás, depois que fortes tempestades fizeram com que o rio Tissalshab inundasse. O dilúvio criou poças asas que permitiram o nascimento de acácias. Mas 900 anos depois, o clima mudou e a seca caiu sobre a região. Dunas de areia invadiram a área, bloqueando o rio e separando as árvores da água. As acácias permaneceram em um estado de suspensão desde então. É simplesmente quente e seco demais aqui para que a madeira apodreça. As cores e formatos contrastantes da paisagem podem ser bonitos, mas escondem a natureza real deste reino implacável. Em direção ao interior do Namibe, as dunas desaparecem e dão lugar a planícies rochosas, cobertas pela grama. É um ambiente igualmente hostil, e até mesmo um animal melhor adaptado ao deserto pode sofrer com as condições ameaçadoras. Oryx do Cabo são especialistas do deserto. Ainda assim, sofrem aqui. Eles estão famintos e desidratados por conta de um verão brutal sem comida ou água suficientes. Como espécie, eles estão entre os mais bem-sucedidos especialistas do deserto na África, mas o Namibe tem testado seus limites. No entanto, eles estão sobrevivendo onde muitas espécies de antílope sucumbiriam. Eles superam as ameaças utilizando um eficiente arsenal de adaptações comportamentais e fisiológicas. Pelos brilhantes de um tom bege claro refletem os raios do sol, enquanto estes antílopes nômades caminham e se alimentam. Eles têm a incrível habilidade de pararem de suar quando ficam desidratados, e dessa forma reduzem a perda de água por evaporação em até 90%. Eles também podem tolerar temperaturas corporais de até 45 graus Celsius. Sangue chegando ao cérebro nesta temperatura deveria ser fatal. Mas o Oryx tem um segredo para manter a cabeça fria. Atrás do seu cérebro está uma rede de vasos chamada de rete mirabile. Sangue quente, proveniente do coração, passa por essa rede e transfere calor para resfriar o sangue, que corre pelas passagens nasais. Isso resfria o sangue que entra no cérebro a quase 4 graus Celsius. E as adaptações do Oryx para o deserto não param por aí. Normalmente, eles podem sobreviver por 2 semanas sem água. Eles fazem isso alimentando-se da vegetação, mas cheias de umidade à disposição, como as suculentas e os frutos da rosa da Birmânia. No momento, não há nenhuma das duas aqui. Então, eles terão que se contentar com a grama dura e ressecada. A grama não vai manter os Oryx saciados por muito tempo. Então, eles devem continuar em movimento, sempre à procura de água. Há um lugar no Namibe onde os segredos da grama podem ser melhor avistados a partir do céu.
Estes são círculos de fadas. Círculos de grama medindo de 2 a 15 metros de diâmetro, que há muito têm sido considerados um dos maiores mistérios do deserto do Namibe. Quando vistos de cima, estes círculos inacreditavelmente simétricos parecem estranhos a este lugar já um tanto excêntrico. Mas o que causou estas marcas em uma magnitude dessa escala permanece um mistério. Ao longo do tempo, toda sorte de teorias foram apresentadas, desde ondas eletromagnéticas até gases naturais. A maioria dos cientistas acredita que eles, na verdade, são resultados de cupins que criaram este mar de círculos há centenas de anos viajando, apenas dentro de uma distância segura de seus ninhos enquanto forrageavam. Independentemente da explicação, os círculos de fadas continuam sendo um fenômeno extraordinário neste reino desértico multifacetado. Há outras aparições inesperadas neste deserto misterioso. Para observá-las, é preciso viajar ao norte, passando pelas dunas e atravessando as intermináveis planícies de cascalho e o remoto sertão rochoso. Os maiores mamíferos terrestres vivem aqui, como fantasmas em um mundo esquecido. Estes elefantes adaptados ao deserto são os últimos de sua espécie. Ao longo do tempo, eles aprenderam a lidar com este deserto implacável. Eles são menores do que os outros elefantes africanos, devido à escassez de alimento do Namibe. Embora seus primos da savana precisem de água diariamente, os elefantes do deserto do Namibe podem passar até 4 dias sem se hidratarem. Para encontrar o pouco de água que há aqui, eles precisam suportar longas travessias. Eles têm patas mais longas e pés mais largos para ajudá-los nestas árduas caminhadas. Os efêmeros rios ao norte do Namibe fornecem água e permitem o crescimento de alimentos para os gigantes do deserto nesta região. De outra forma, estéril. Embora seja incrivelmente difícil para grandes mamíferos sobreviverem aqui, até mesmo os pássaros locais estão sofrendo com calor. Estas 3 abertardas de Rupel foram acometidas pelas temperaturas do meio-dia. Uma árvore morta caída oferece algum abrigo. Mas estas são aves grandes, medindo meio metro de altura e pesando mais de 1 quilo. A sombra só comporta 2 delas.
A que é deixada ao sol deve utilizar de outro método de redução de calor, chamado polipneia. Respirando rapidamente e permitindo que o ar passe pela sua boca, a abetarda dissipa calor pelo resfriamento evaporativo. Nas árvores acima, um casal de peneireiros se mantém refrescado, abrindo suas asas e permitindo que a brisa resfrie o sangue que corre pela fina pele sob elas. Pássaros têm a habilidade de percorrerem distâncias muito maiores do que outros moradores do deserto, e muitas vezes são os seus chamados que atraem os demais até a água. Este bando de cortiçóis encontrou uma pequena nascente. Um oásis raro no deserto abrasador. Os Oryx sabem que no Namibe, o chamado dos cortiçóis muitas vezes significa água. Seguindo o chamado dos pássaros, eles enfim encontram algum alívio. Para o rebanho desidratado, a pequena lagoa apareceu bem a tempo. O longo gole os reidrata rapidamente e logo os machos voltam sua atenção para outros assuntos importantes. Ambos, machos e fêmeas, têm longos chifres pontudos, que usam para intimidar possíveis predadores, como por exemplo os leões. Mas os chifres dos machos são mais espessos e são usados para disputarem o direito de acasalarem. Dois machos grandes, recém-reidratados, iniciam a batalha. Até mesmo o menor erro poderia significar uma tragédia para os competidores. Não é preciso muita criatividade para enxergar como seus chifres poderiam ser letais. Há um macho no rebanho com uma deformidade no chifre. Esta má formação não afeta apenas a sua aparência. É menos provável que ele ganhe disputas e estabeleça um território próprio. A assimetria dos chifres pode ser o resultado de má nutrição, condições climáticas extremas ou até mesmo uma lesão no início da vida. Mas embora a sua aparência não seja das melhores, ele parece bastante saudável. De volta à costa, os pequenos lobos marinhos ainda esperam pelo retorno de suas mães e estão começando a ficar famintos. As mães estão no mar há vários dias e é essencial que os filhotes se alimentem logo. A mãe deste bebê ainda está no mar. Mas ele não está perecendo de fome. Ele está morrendo em decorrência de uma convulsão.
É provável que tenha sido causada quando a sua mãe se alimentou de peixes que haviam sido expostos a perigosos afloramentos de algas conhecidos localmente como maré vermelha. A morte de filhotes devido a doenças ou predadores é uma trágica realidade das colônias de lobos marinhos. Dos milhares de indivíduos que nascem aqui, cerca de 20% não passará de um mês de vida. Mas a morte desses bebês sustenta outras criaturas ao longo da costa do deserto. Os gaivotões são normalmente os primeiros a chegarem. O que pode parecer pavoroso para nós é simplesmente parte do ciclo da vida. É uma reciclagem honesta e interminável de nutrientes que permite que ecossistemas complexos e diversos funcionem. A fartura dos gaivotões não durará por muito tempo. O chacal de dorso negro é um conhecido limpador, sempre disposto a fazer o papel de lixeiro da natureza. O chacal deu sorte. É um prêmio pelo qual vale a pena lutar. Mas chacais são criaturas astutas. Enquanto ele está distraído pelo primeiro convidado indesejado, um segundo se aproxima. Ele não está a fim de dividir. Está claro que ele quer que todos saibam quem manda aqui. Uma vez que a hierarquia tenha sido restabelecida, ele relaxa a vigilância de sua preciosa refeição. Estas inteligentes criaturas sabem que aqui compartilhar significa sobreviver. Porque nunca se sabe quando um favor pode ser necessário. Os chacais não sabem que estão sendo observados por uma das feras mais furtivas do Namibe. Uma hiena castanha. Este raro e intrigante animal pode ser encontrado apenas no sudoeste africano. Um catador misterioso e solitário, muitas vezes referido como lobo da praia. Aqui no Namibe, as populações estão entre as mais saudáveis da África subsaariana. A hiena é 5 vezes maior que os chacais. E eles sabem que não devem desafiá-la. E ela, em troca, os tolera. A aceitação relutante é um código subentendido dos animais que se alimentam de carcaças. E a hiena é uma verdadeira limpadora. Embora ela se alimente principalmente de filhotes de lobo marinho na costa do Namibe, ela também come muitos outros organismos marinhos que são trazidos pela maré até a praia. Ambos, os chacais e as hienas, seriam normalmente mais ativos à noite para evitar o calor, mas aqui na costa, onde é mais fresco, eles podem forragear durante o dia. Embora tenha chegado tarde para a refeição, a hiena aceita o que sobrou. Ela é capaz de perfurar pele grossa e de quebrar ossos com sua poderosa mandíbula.
É tudo parte de um ciclo no qual a morte de um garante a vida de muitos nessa terra de extremos. O resto da colônia de lobos marinhos está prosperando. As mães retornam vitoriosas de suas pescarias, capazes de produzirem leite rico para alimentar seus filhotes em crescimento que brincam nas praias. Estes bebês estão saudáveis e fortes. Graças aos esforços de suas mães, eles crescerão até a idade adulta e poderão retornar para esta praia para aproveitarem da breve abundância do verão do Atlântico Sul. Aqueles que vivem aqui entendem que as temporadas de abundância devem ser aproveitadas nesta terra que vai da fartura à fome. Neste deserto antigo, a vida prospera onde menos se espera. Mamíferos, aves e répteis encontraram um lar aqui. Ainda assim, estes animais não poderiam sobreviver neste calor brutal sem adaptações específicas para o deserto. Com o tempo ao seu lado, eles se ajustaram à vida neste reino de beleza severa, diferente de qualquer outro na África. É um lugar onde as areias do tempo criaram o que é realmente uma terra de extremos.